Hello, peoplezada! Bom dia a todos! Eu sou Alex Borges e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Estamos começando mais um programa 7 escaladas digitais para bares e restaurantes. Em mais um vídeo onde eu ensino tudo sobre estratégias para bares e restaurantes e aqui você vai aprender também como não perder até R$ 100.000 nos próximos 12 meses. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Tema de hoje. O tema de hoje é crise no meu negócio. Ixi, é um tema bem polêmico, né? Tem algumas pessoas que não admitem que está chegando uma crise ou está em crise e vamos falar sobre isso hoje. Falta de controle no meu negócio, organização financeira, qual é o meu faturamento, acomodação na crise. Isso é um tema bem difícil de se lidar nesse momento. Tempo de reação para sair dessa crise. Como evitar oscilações financeiras? Projeção de crescimento. Será que existe projeção de crescimento? Vamos falar hoje sobre isso aí. Hoje falaremos dos maiores problemas que os bares e restaurantes estão enfrentando nesse momento tão difícil. Você vai saber sobre controle do seu negócio, como está a vida financeira do seu negócio, parte de essenciais sobre o seu faturamento, como ficar acomodado nesse momento e como não ficar, porque a gente sabe que a gente precisa sair desse momento difícil e descobrir o caminho, qual o caminho que a gente deve seguir. A gente vai usar também alguns métodos de reação contra essa crise e saber quais oscilações financeiras que podem vir a acontecer futuramente. Previamente, nos próximos meses, como vamos fazer nossas projeções de crescimento. Sei que é um momento difícil, mas a gente vai falar sobre as maneiras que a gente pode fazer essa projeção de crescimento para o nosso negócio nos próximos meses. Vamos começar com uma simples oração da manhã para a gente nos ligarmos a Deus e seguir o nosso caminho corretamente. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por mais essa noite, mais esse dia que o Senhor já criou para nós antecipadamente. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, obrigado pela nossa alimentação. Obrigado, Senhor, por ter tantas coisas boas vindas do Senhor para o nosso caminho. Sabemos que esse momento é muito difícil para todos, sabemos que os nossos negócios dependem de várias pessoas e eu peço ao Senhor, meu Pai, que abençoe essas pessoas, abençoe o nosso governo, abençoe todas as pessoas que podem nos ajudar a mudar a nossa vida e também, meu Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor possa nos enviar as mensagens corretas para que a gente possa saber como lidar nesses momentos difíceis. Sabemos que é temporariamente e que com certeza o sol brilhará bem mais forte depois dessa tempestade. Agradeço também, Senhor, meu Pai, por essa conexão com essas pessoas, que esse projeto seja um projeto que possa abençoar muitas empresas e que com certeza com a bênção do Senhor será uma parte de um crescimento muito grande para quem precisa mais nesse momento. Seguimos em diante, meu Pai, e que a proteção do Senhor seja o nosso caminho sempre. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar hoje com... Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, que eu vou começar a escrever algumas coisas aqui para me conseguir demonstrar melhor. Então eu vou compartilhar minha tela do meu computador e vou fazer algumas anotações aqui para vocês. O interessante hoje, a gente vai falar também sobre falta de registro no meu negócio. Isso é fantástico, pessoal. Para quem não usa isso e não sabe como lidar com essa situação, vou passar alguns quesitos básicos aqui para vocês terem ciência do que vocês devem pelo menos saber essencialmente no começo, agora para a gente atingir o nosso projeto aqui, para vocês começarem a ter esse balanço do seu negócio, do seu bar ou restaurante. Eu gostaria também de falar com vocês, porque é o seguinte, como nessas lives, nesses vídeos, eu estou falando sobre bares e restaurantes e também estou falando na situação de que o que abrange bares e restaurantes? Lanchonetes, padarias, toda a área que serve alimentação, como pizzaria, hamburgueria, vamos lembrar, carrinho de cachorro-quente, delivery,
mexido, espetaria, batata assada, churrascaria, restaurante de rodovia, tudo isso abrange na parte de bares e restaurantes. Então, para ficar um pouco mais fácil para mim falar, então eu vou abreviar todo esse negócio usando a palavra restaurante, porque fica um pouco mais simples de toda hora eu tocar nesse assunto e não ter que ficar abrangendo toda hora bares e restaurantes. Então, sabendo que eu vou falar restaurantes, com certeza vai estar ligado diretamente a bares também. Só muda pequenos conceitos entre negócios e vocês vão saber posteriormente como funciona esses conceitos aí. Nesse quesito aqui, na falta de registro do meu negócio, outra coisa, esses acentos que eu estou escrevendo aqui, não ligam para isso não, porque eu estou usando o teclado americano e os acentos aqui são um pouco difícil de eu achar no teclado. Não tem todos os acentos que tem no teclado brasileiro. Então eu preciso comprar ainda um teclado português para eu poder escrever aqui para ficar mais fácil. Na falta de registro do meu negócio, o primeiro quesito aqui que eu vou colocar vai ser quais produtos menos e mais vendidos no meu negócio. Vocês têm relação no seu negócio de tudo que está sendo vendido, tanto na situação que menos se vende no seu estabelecimento e o que mais se vende no seu estabelecimento? Então, é uma área que você precisa ter um controle, porque as coisas que estão sendo menos vendidas, você tem que dar uma prioridade nela ali para fazer o quê? Para se reorganizar nela. Se está sendo menos vendida, você não pode priorizar ela no sentido de fazer um destaque nesses produtos. Por quê? O que acontece? Supostamente que eu tenho uma bebida no meu estabelecimento, deixa eu ver aqui, uma água tônica, exemplo, uma água tônica. Essa água tônica ela não está sendo tão consumida no meu estabelecimento. Então, peraí, se não está sendo tão consumida, o que eu posso fazer? Vamos diminuir o estoque, não fazer pedido ao fornecedor sempre quando ele chegar no meu estabelecimento, fazer uma análise de controle de validade desse produto, olhar o custo dele, porque o que acontece? Toda vez quando uma empresa ela chega no meu estabelecimento, eles têm uma meta, eles chegam com uma meta da seguinte forma: quer ver uma empresa? A Ambev, exemplo. Ela chega para vender um estoque de bebida para você. Você tem sua listagem, eu quero comprar 50 caixas de refrigerante de Guaraná, 50 caixas de cerveja da marca tal, 50 caixas de cerveja da marca tal. E eles costumam te meio que obrigar de uma forma que você precisa mesclar o seu produto e colocar ali mais 5 caixas, 10 caixas de água tônica, exemplo. Às vezes você não está precisando de comprar e como o vendedor dessas empresas, eles são treinados com um nível de persuasão a te vender eles, você acaba sendo induzido a adquirir esses produtos e você acaba tendo um estoque desnecessário. E você vem com problema depois de validade, vai vencendo mercadoria, sendo que você não precisaria dessa mercadoria futuramente. Então, sendo que ela é um dos produtos menos vendidos. E não somente isso, como qualquer outro produto que você usa e você tem algum fornecedor que faça essa venda, talvez ele te exija um mínimo para você ter aquele estoque com ele, você fazer aquela compra no mínimo semanal com ele. Então, assim, agora é uma hora de você rever esse conceito aí e talvez não deixar ser manipulado para ter que comprar um estoque maior de produtos que você não tem tanta saída no seu mercado. E nisso tudo também, a gente tem os produtos que são mais vendidos. Então, assim, você tem esse controle dos produtos que você mais vende. Imagine só, você tem uma demanda para... Deixa eu ver aqui, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma hamburgueria e eu tenho um sanduíche de costela, tá? E esse sanduíche meu, ele se destaca em todos os outros sanduíches. Tá, se esse sanduíche que está tendo um destaque maior, quer dizer que eu tenho que ter um estoque de produto eu tenho que ter um estoque de carnes, exemplo, de hambúrgueres de costela maior que os outros, lógico. Então, assim, a gente precisa ter esse controle.
Porque se é uma alta demanda, então quer dizer que pode vir a faltar essa mercadoria no mercado. Então, assim, imaginem só, se é o meu produto que eu mais vendo no meu estabelecimento, e se esse produto, que é um dos produtos que eu mais vendo, imagine só se eu ficar sem o estoque dele. Ou seja, então assim, vai ser uma dor de cabeça e um transtorno para mim, porque eu vou ter uma quantidade menor vendida posteriormente no meu estabelecimento e também vai ser uma margem de lucro menor entre os outros produtos, sendo que esse é um destaque no meu produto. Então você tem que ter um pouco mais de atenção na parte de pedidos, tanto quanto os produtos que menos vendem e os produtos que mais vendem, para você fazer esse controle de estoque e não ter que comprar coisas sendo que não tem necessidade e não deixar faltar material e estoque dos produtos que você mais vende, que te dão uma lucratividade menor. E também vamos falar de preço de cada unidade e também preço por caixa. Sabemos que todas as vezes a gente vai fazer uma compra, tanto no Ceasa, ou a gente pede um fornecedor para ser entregue na nossa porta, e a gente acaba tendo que fazer uma compra de um volume maior para a gente conseguir um preço melhor. Sabemos disso. Tá. Da mesma forma, essa é uma falta de registro que você precisa ter. Você precisa saber qual que é o valor da unidade, qual que é o valor por quilo, que se seja fracionado em quilos ou por unidade, qual que é o valor do quilo ou da unidade e qual é o valor da caixa ou do pacote que seja no valor de atacado. Ou seja, por exemplo, se eu vou pedir um fornecedor de queijos, eu tenho um queijo provolone, que ele custa R$10 o quilo, mas a caixa, se eu pegar 20 quilos, a proporção dele aí sai a R$ 7,80, R$ 8,20, alguma coisa assim. Quer dizer que se eu comprar 10 unidades desse produto a R$10 ou R$12, exemplo, quer dizer que eu vou pagar R$20 um pouco a mais ou um pouco a menos se eu comprar um volume maior. Então quer dizer que o quê? Se eu comprar um produto que vem por unidade ou quilo, que o preço é fracionado a mais, a gente precisa ter uma planilha de cálculo de custo, porque você comprando a caixa ali no final da semana, você tem que saber qual que é o valor de proporção de lucro e de custo que você tem naquele produto. Porque, consequentemente, esse produto, se você usa semanal, se você comprar por unidade, mas eu vou comprar só 10 unidades, semana que vem eu compro mais 10 unidades. Tudo bem. Se você usa dessa forma, você precisa fazer esse cálculo, porque você pode estar perdendo muito dinheiro. E a sua margem de lucro nesse momento, ela está sendo diluída. Ou seja, se você comprar estoques maiores, você pode estar agregando valor no seu produto e com certeza você pode retrair um pouco mais de lucro. Então você tem que ter essa análise aí sobre unidade, preço por unidade e por quilo. Vou colocar aqui preço de cada unidade e por quilo. E também o preço por caixa. E vou colocar aqui também por fardo, que fica mais fácil de entender. Outra coisa que a gente precisa ter é um controle de estoque bem qualificado. O que é um controle de estoque bem qualificado? No seu estabelecimento, você deve ter um setor para você montar seu estoque, tanto quanto de frios, quanto de secos e molhados. Então, assim, você precisa ter esse estoque separado. O que eu vou fazer com o meu controle bem qualificado? Posteriormente, eu vou postar algumas fotos de como eu fazia meu estoque. E esse estoque meu, o que eu fazia? Eu selecionava item por item, das formas que saíam com mais frequência. Esses itens que saíam com mais frequência, a gente deixava mais próximo para as pessoas da parte da cozinha, dos bares, para terem um controle melhor. A gente tem que ter uma planilha, essa planilha tem que ter a data que a mercadoria chegou, as condições que a mercadoria chegou, como ela foi descarregada. Então, assim, a gente tem que ter essas planilhas de controle todos. Se vocês não têm um nutricionista que fazem isso por vocês,
Eu vou fornecer para vocês depois essas planilhas de como fazer esse controle de estoque e como esse estoque deve ser mantido dentro do seu eu uso como estoque mesmo, do seu estabelecimento, como deve ser armazenado cada produto, como deve ser separado, etiquetado e como você deve usar o estoque. Sendo que quando você usar o estoque, você deve repor nas prateleiras os produtos que estão atrás das prateleiras e chegá-los para frente, e nunca, quando chegar nova mercadoria, você deve deixar os seus funcionários colocá-los de forma descontroladamente nas suas prateleiras do seu estoque. Porque vai acabar que você vai perder mercadoria e com certeza a validade, para quem trabalha com grandes estoques, a validade é essencial para o lucro do seu restaurante. Então você não pode deixar você perder esses produtos por falta de um controle de estoque bem qualificado. Você também tem que ter uma atenção, isso aqui é interessante, com produtos que têm adicionais. Isso mesmo. O que é os produtos com adicionais? Vamos supor, eu tenho uma porção no meu bar ou no meu restaurante que eu uso catupiry, exemplo, um requeijão cremoso, né? Que seja a marca catupiry, né? Nessa porção de picanha. Tá. Se eu quiser acrescentar, exemplo, cheddar, eu quero colocar metade dessa porção minha de picanha, eu quero colocar metade da porção de picanha com a metade com cheddar. E eu tenho talvez um agregado de valor, ou somente um ou somente o outro. Eu tenho um adicional aí de R$10 por cada item que eu acrescento nessa porção. Ou um sanduíche, eu quero adicionar um filé mignon, eu quero colocar um hambúrguer de filé, um filé mesmo, ao meu sanduíche, e eu tenho um valor agregado ali de R$7, R$8 por filé no meu sanduíche. E o que acontece? Esse produto eu não tenho ele, está em falta. Então você precisa ter um controle desses produtos adicionais que você tem no seu cardápio. Tanto quanto um bar, quanto um lanchonete, quanto um restaurante, uma churrascaria, seja o que for. Tudo que você usa como adicional, você deve ter uma planilha fazendo esse controle separadamente dos adicionais. Porque se é um adicional, você talvez não usa tão frequentemente, mas você precisa ter esse controle porque se você vende um produto e o cliente vê no seu cardápio que tem adicionais e ele pode acrescentar esses adicionais por um certo valor, então com certeza isso aqui vai agregar valor no seu estabelecimento. E com isso, se você não usar dessa forma de controle, você pode deixar faltar no seu estabelecimento esses produtos e pode vir a diminuir o seu lucro no final do mês. Agora imagina isso em grandes proporções. Imagina num dia que faltou um catupiry, um requeijão cremoso, ou um cheddar no seu restaurante, e sendo que o prato principal do seu estabelecimento é a picanha. E imagina só se sai 70 pedidos de picanha numa noite e que seja 25% desses pedidos teria um adicional aí de R$10 a R$15 e no mínimo seria o quê? R$300 por dia. Então assim, é um problema que você pode ter no adicional dos seus produtos. Então você deve ter esse controle de produtos condicionais e a matéria-prima desses adicionais que vão nesses produtos, você tem que ter um controle separadamente dos seus estoques para você não deixar faltar, porque sabemos que às vezes os adicionais são deixados para lá e a gente acha que tem para fazer outros pratos e os adicionais a gente não cuida deles como se tivesse alguma importância nas minhas planilhas de estoque, mas deve sim. Tem que ter bem cuidado dessas partes dos adicionais. Outras coisas que a gente vai olhar aqui, agregando no falta de registro do meu negócio, são as formas de pagamento e controle de taxas de cartão. Isso aqui, acho que talvez muitas pessoas passam despercebidos nessa parte aqui, porque o que acontece? Às vezes as pessoas acham que o cartão de crédito ele tem que ser usado, o cartão de crédito débito, ele deve ser usado de forma que o meu mercado, o meu negócio
É uma forma de pagamento normal e como se fosse dinheiro, eu passo o cartão ali, eu passo débito, crédito e no final do mês tá tudo bem. Não, tá errado. A taxa, a máquina sua de cartão, porque, exemplo, um restaurante que atende num centro de cidade maior, vamos supor um centro de cidade maior, ele tem várias máquinas de cartão. Por quê? O seu público-alvo ali, ele depende de máquina de débito, de crédito. Você tem uma companhia que tem uma taxa de juros para débito e crédito Visa e Master, mas eu preciso passar vale alimentação, aí já tem que ter uma outra máquina de cartão. Vale alimentação ele tem uma porcentagem maior no valor que ele é cobrado pelas taxas. Ele tem uma taxa adicional para cada vez que você usa essa máquina. Você tem uma mensalidade maior e você precisa fazer esses cálculos. Você tem que ter uma gestão sobre os cálculos de taxa do seu cartão, porque o seu faturamento no fim do mês depende disso. E você não vai saber diluir os valores se você não tiver uma planilha de custos separados de cada máquina de cartão. Imagine só, eu tenho 5 máquinas, eu tinha no mínimo 5, 6 máquinas de cartão no meu estabelecimento. E cada um com uma bandeira, cada um de uma empresa. A gente atendia vale alimentação de um lado, vale de alimentação de outro, o ticket da prefeitura, tinha que ter a máquina essencial para ela. A gente tinha débito e crédito parcelado para grandes eventos. A gente tinha débito e crédito de uma companhia que me dava uma porcentagem somente de débitos que eu passasse, exemplo, acima de 40, 50 mil. Somente nessa maquininha, se eu passasse débito por mês, eu tinha uma isenção de taxa. Então, assim, você precisa fazer esse balanço entre controle de cada máquina de cartão, qual é a taxa de crédito e de débito para cada máquina, qual que é o valor de anuidade e de mensalidade para cada, os vales alimentação, os vales tickets, toda essa parte você tem que saber como lidar com as taxas e as mensalidades. E lembrando também que algumas máquinas de cartão, algumas companhias cobram taxa por cada uso e cada vez que você usa essa máquina de cartão. Exemplo, 20 centavos, 15 centavos para cada vez. Então, assim, você tem que fazer esses cálculos para você saber qual que é o custo e qual que é o seu balanço no final do mês do que você está usando cartão de crédito. Outra coisa, você precisa saber fazer uma planilha detalhada desses valores. Eu sei que quando você você pega a sua máquina de cartão, você vai lá, pega o seu resumo, pede para imprimir, você imprime todo o seu faturamento ali do dia. Tá, você faz o seu fechamento de caixa ali, você vai lá, faz o seu impresso, tira o seu documento fiscal, grampeia ali. Mas muitas pessoas não usam de todas as máquinas. Ou pega somente o valor no final do dia. Exemplo, eu tirei um resumo da minha máquina, eu vendi 6 mil de débito e crédito. Vendi 3 mil de ticket. Vendi mais 4 mil de vale alimentação. Mas o que acontece? Você não chega a tirar os valores de cada maquininha. No débito, no crédito, na máquina tal. No débito, no crédito, no vale, no ticket, na maquininha tal. Você precisa fazer esse balanço. Eu sei que é demorado, é chato de fazer, mas o fechamento de caixa no final do dia deve ser feito dessa forma. Você tem que pegar isso e ter esse controle em todo diário. Esse controle não deve ser feito posteriormente, porque você acaba esquecendo de fazer, ou você faz de uma maneira inadequada depois e você não vai lembrar das situações de cada dia. Cada dia tem seus problemas. Lembrando que você pode ter estorno, você tem que fazer a retenção daquele cartão da pessoa. Então, talvez você não consiga lembrar isso posteriormente de como foi feito aquela venda do cartão. Uma coisa que as pessoas, que eu vejo muito e olho que elas não fazem no seu estabelecimento, quando eu vou a um estabelecimento, é ter um registro de data e hora de cada venda. Cada venda. Incrível, porque se você tivesse uma data e hora de cada venda do seu produto, você poderia saber no final do dia qual que é o fluxo de maior demanda do seu produto naquele momento e naquela hora. Vou te dar exemplo. Se eu tivesse um controle de exemplo de bebidas destiladas, eu vendo mais bebidas destiladas entre as 6 às 7 ou entre as 10, entre as 11 da noite
e a cada venda. Por exemplo, se eu vendi 35 doses de uma bebida entre as 10 e as 11 da noite, então quer dizer que para ali eu tenho um consumo de bebida naquele horário ali que é bem favorável para mim. Então eu posso talvez implementar algumas coisas que possam atrair mais ainda a venda desse produto naquela hora. Ou drinks, ou uma promoção, cervejas. Se eu tenho um consumo de cerveja entre as 6 e as 10 da noite, de tanto volume de bebida, e para cada venda que eu fiz ali eu tenho um consumo de 3,4 a 5,6 para cada pessoa, quer dizer que se eu fizer uma promoção entre esse horário, talvez não vai ser lucrativo. Porque já tem esse consumo médio ali nesse horário. Mas espera aí, se meu estabelecimento fica aberto o dia todo e eu não tenho um fluxo de venda desse produto entre a 1 da tarde, entre as 5 da tarde, mas eu tenho cliente no meu estabelecimento, eu posso montar uma ação de venda extraordinária ali. A gente fala ação de venda relâmpago. O que acontece? A gente faz uma promoção, a gente cria uma promoção para aquele horário, específico para aquele horário, não só como bebida, como alimentação, como qualquer outro produto. A gente faz esse cálculo e a gente agrega valores ali fazendo o quê? Promoções. A gente cria lá, vamos beber 6 chopp e cada 6 chopp você ganha um. Mas lembre-se bem, tem que ser uma promoção que seja vista pelo cliente que ele está ganhando. Não venha fazer uma promoção que seja talvez enganadora, porque aí de vez de você estar agregando valor no seu cliente ali, para ele se sentir melhor com essa promoção, ele vai se sentir lesado. Então, pensa bem nessas promoções fora de horários aí. E é bem importante, pessoal, vocês olharem esses quesitos aqui e deixar bem atento a isso, porque essa falta de... Isso aqui são simplesmente registros básicos. Isso aqui são o mais básico possível de registro que pode ter. Então, assim, lógico que a gente tem outros registros, a gente vai criando daqui para frente cada um, mas para não ficar uma aula chata, a gente não demonstrar coisas que não fica talvez atento a todos, a gente vai criando aos poucos aqui. Agora eu vou falar aqui, olha só, sobre a sua organização financeira. Olha só, a sua organização do seu estabelecimento, como é que ela anda? Como é que você está fazendo essa organização financeira? Você tem pessoas que fazem isso por você? Ou mesmo você que faz tudo, você tem um controle de sistema, você tem controle em planilhas, você tem controle em notinhas. Como você faz essa organização na sua empresa? Se pergunte a você mesmo, como eu faço a organização da organização financeira da minha empresa? De que jeito que eu faço isso? Uma coisa que você precisa saber na sua empresa, saiba tudo sobre seus gastos e recebimentos. Muitas das vezes a gente sabe que a gente precisa comprar, a gente sabe que vendeu, mas a gente não tem um controle dos gastos que a gente está tendo na nossa empresa. Imagine só, eu tenho 300 tipos de gasto na minha empresa e eu não tenho controle disso. Isso é essencial para você fazer a gestão da sua empresa. Você precisa saber de todos os gastos, seja de um guardanapo que você usa, seja de uma esponja que você usa na sua cozinha. E você não usa, lógico, a gente costuma talvez não contabilizar essas coisinhas menores, porque talvez se faltou um detergente, acabou meu detergente aqui hoje, pede um funcionário, pede um garçom, pede alguém, ou você mesmo vai lá no mercado e compra aquele detergente urgente porque está faltando, que acabou, mas você não contabiliza isso no seu estabelecimento. Agora imagina só um estabelecimento grande que ainda não faz esse controle de pequenas coisas. A gente tem tantas minúsculas coisas que no final do ano, isso aí, se você olhar certinho, com uma pequena coisa no final do ano, você compra um carro zero. Não é brincadeira não, a gente pensa que não é, mas é simples isso. Se você deixar de contabilizar somente o detergente seu no final do ano, se você não souber como controlar esses valores, um detergente para um estabelecimento maior, como eu usava muito, eu usava caixas, eu comprava 30, 40 caixas de detergente, 50 caixas.
que vinham 12, 24, dependendo da marca. Ou como eu tinha um estabelecimento maior, eu usava as bombonas grandes. Se você não souber contabilizar essa parte de gasto somente de um item, você no final do ano você perdeu um carro zero e você não sabe de onde você gastou aquele carro zero seu. Então assim, você gasta 20 mil de detergente num ano para um estabelecimento grande, isso é pouco. E se você não contabilizar isso, você talvez está imaginando que deu um problema na sua parte financeira e você não vai achar. Então assim, você tem que contabilizar isso ponto a ponto. Mesmo se for um dia que você precisar buscar que seja uma esponja no mercado ou qualquer lugar que vende materiais de limpeza, você tem que anotar e deve ser contabilizado tudo. Eu chamei o meu fogão do meu restaurante, estragou e eu precisei chamar um técnico para trocar a válvula do fogão ou regular o fogão. Quando o técnico chegou, ele fez o controle da válvula e viu que precisava trocar um pedacinho da grade ali, ou trocasse a grade, alguma coisa do fogão que não estava naquele orçamento que eu tinha solicitado para ele. Ele troca essa pecinha, só que você não contabilizou esse valor e você passou um valor inteiro. Quer dizer que o que acontece? Você não tem esse controle também do que se gastou ali. Você adquiriu uma peça nova para o seu fogão, deu uma manutenção, mas você não tem o controle daquele gasto que você usou ali naquele momento. Então, assim, é complicado. Outra coisa, você precisa saber tudo também sobre os recebimentos. O que é o recebimento do meu restaurante, Alex? Imagine só, se você recebe no cartão, no débito e no crédito, em boleto. A gente tem empresas que fornecem alimentação para organizações e você precisa emitir boletos fiscais, boletos de pagamento para essas pessoas e você não tem o controle de quando isso vai receber na sua conta ou quando isso vai entrar no seu caixa. Imagine só, em pequenas cidades, lógico, isso é comum, pequenas cidades esparramadas pelo Brasil, a gente tem restaurantes que necessitam fazer vendas ainda com notinhas para pessoas que almoçam todos os dias. Ainda principalmente pessoas que vivem no comércio. Talvez a pessoa não quer ficar ali pagando todo dia, não quer andar com cartão, não quer andar com dinheiro. E temos pessoas ainda que fazem essas notinhas, eu já fiz muito isso. E você não tem um controle do que você tem para receber a prazo. Então assim, você precisa ter esse controle. Ainda bem que tem algumas empresas que não vendem a prazo. Isso aí é ótimo para vocês, tá? Mas não é o verdadeiro mercado do Brasil hoje, não é isso. A gente sabe disso, que se você não fizer, outro ali na esquina faz, e às vezes isso aí você está perdendo realmente uma fortuna no final do mês de pessoas que fazem essas compras a prazo no seu estabelecimento. Lembrando que você, além de fazer essas compras a prazo, não é que você tenha que fazer e você não tenha um controle. Você precisa ter um controle, tanto controle de quanto você tem para receber no dia tal, o fechamento dessas notinhas, como deve ser fechado e como deve ser comunicado ao cliente o fechamento dessa notinha, ou por e-mail, ou por uma mensagem de texto, ou pelo WhatsApp. Você pode criar um grupo ou mandar um WhatsApp pessoal para ela. Lógico, uma mensagem profissionalmente, uma mensagem profissional descritiva. Hoje nós fechamos o fechamento das suas notinhas tal, e você vai criar um e-mail ou uma mensagem profissional da sua empresa demonstrando que o fechamento daquela fatura foi feita e a meta de pagamento é para tal dia, com a forma de pagamento para o cliente é daquela forma, se é dinheiro, se é cartão, aí você já deve estar bem resolvido com isso e saber de que forma que você vai cobrar dessa pessoa. E já tem que estar mais ou menos estipulado isso já nos seus acordos, como você faz essas vendas para esses clientes. Vamos mais um tópico. Tenha metas claras no seu estabelecimento. O que são metas claras? Qual que é a minha meta esse mês? Minha meta esse mês é aumentar 10% de venda no meu produto que eu mais ganho dinheiro. No meu produto que tem a maior margem de lucro no meu estabelecimento. Qual que é o produto que tem a maior margem de lucro no meu estabelecimento?
Se é um prato executivo, se é um sanduíche, se é uma pizza aquela que o pessoal mais gosta, se ela que está me deixando com uma lucratividade melhor no fim do mês, faça com que esse produto seja melhor visto e mantenha uma meta para cada produto que você queira restabelecer um ganho maior. Crie essas metas bem claras e deixa bem exposto tanto para a parte organizacional do seu estabelecimento, como a produção, e tem essas metas para um crescimento maior do seu estabelecimento. Isso aí é propositalmente fantástico para você conseguir uma demanda e um fluxo maior de venda de produto. E o mais interessante de tudo, gaste menos do que você ganha. Incrível, né? Uma mensagem meio que clichê, mas é uma mensagem que muitas pessoas não verificam isso. Se o meu gaste menos do que ganha, olha só, se o meu estabelecimento fatura R$120 mil por mês, eu tenho 90 mil reais de custos, eu tenho 90 mil reais de custo do meu estabelecimento e eu vou comprar um forno que custa 50 mil reais. Vou comprar um Rational, que custa 80 mil reais, um forno combinado, todo computadorizado, um self-cook, e esse forno vai me custar em 10 prestações R$ 8.500 por mês. Espera aí, eu vendi 120 mil reais e tenho 90 mil de custo do meu estabelecimento, e ainda tenho 30 mil de lucro ali. Se eu quiser gastar R$ 8.500 por mês, isso não vai me fazer efeito, não vai me deixar com problemas. Aí que você pensa, se você não tiver um cálculo a longo prazo desses lucros que você tem, com certeza isso vai ser um bolo de neve no final de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai receber essa conta aí. Por quê? Você não calculou o seu custo, não tirou o seu prolabore, você não tirou o seu fluxo de caixa ali mensal daquilo, você não está prospectando problemas, você não colocou isso na sua planilha de custo, você só retirou o dinheiro. Então quer dizer que você tem que ter esse controle. Não é que você ganhou muito ali, você tem que gastar eles sempre. Então quer dizer que o quê? Se eu tenho ali 30 mil de lucro, quer dizer que o que é o lucro de um restaurante? É de 15% a 20%? Isso aí é fantástico. Mas a realidade é que de 10% a 12%, no máximo 14%. Então assim, você tem que manter essa margem aí de custo de que você vai gastar no final do seu fechamento de caixa, uma porcentagem bem menor do seu custo. Então, se você teve esse lucro de 12%, 14%, o que você pode gastar ali no mínimo seria entre a margem de 14% até 16%, ou seja, 2% além do que você retirou de lucro, para você manter um fluxo no seu estabelecimento. Então, quer dizer que você não vai poder gastar uns 9 mil reais do fluxo de 30 mil ali que você recebeu para fazer uma compra dessa, porque no final de 1, 2, 3 anos você vai receber essa conta aí e vai ser um prejuízo bem complicado para você futuramente. Controle seu caixa, o que entra e o que sai. Muitas das vezes a gente sabe, como eu citei ali na parte de cima, que às vezes a gente compra alguma coisa, talvez a pessoa precisa, ou talvez um fornecedor passou para receber, e como o fluxo de pessoas naquele momento estava grande, e você precisava fazer esse pagamento para um fornecedor, você precisava fazer essa compra de alguma forma um pouco mais rápida, e você usou o dinheiro do caixa e não anotou especificadamente como foi usado esse dinheiro. Esse dinheiro pode vir a dar uma falta no seu caixa, um problema técnico de você não compreender como foi gastado isso no final de 30 dias. E você precisa ter esse controle do que está entrando, sempre quando você recebe, e do que está saindo. Porque a gente sabe, às vezes, por exemplo, o proprietário do restaurante não está no estabelecimento naquela hora. E talvez um fornecedor passou numa hora imprevista, que ele teve um atraso, numa entrega, aquilo, e você precisa fazer o pagamento. Sabemos que às vezes a pessoa que está no caixa pode vir pegar o dinheiro, fazer o pagamento para ele, mas não contabilizar esse dinheiro da forma correta. Somente colocar que foi recebimento daquilo
e não colocou para qual notinha que foi, para qual produto que foi, qual fornecedor que foi, a hora que recebeu, o controle do pagamento, se foi parcelado, se não foi, se é uma porcentagem do pagamento total, se não é. Então, assim, você precisa fazer esse controle do que está saindo também do seu caixa, mesmo da forma que você está quando vai receber. Às vezes, empresas que têm um faturamento alto de estabelecimento, eles têm consumidores empresariais que às vezes faz o pagamento no próprio estabelecimento e às vezes você não contabiliza o pagamento da maneira correta e posteriormente você pode vir ter problema para não saber de que forma que você recebeu esse pagamento e não deu baixa no seu sistema ali para saber exatamente o que foi pago. Como falei anteriormente ali em cima, atenção redobrada, eu vou deixar esse tópico aqui, redobrada com as máquinas de cartões de crédito, débito e crédito. Onde você tem que ter uma atenção bem redobrada nesse equipamento, porque é onde consome uma quantidade do seu lucro sem você talvez perceber. Lembrando que todas as maquininhas de cartões, quando você usa elas, você deve fazer o fechamento mensal e deve, se possível, se o seu estabelecimento é maior e se você tem um sistema integrado com a Receita Federal, você deve fazer o fechamento diário do seu sistema com a maquininha de cartão e tirar a nota fiscal todos os dias, ou cupom fiscal, que seja, dependendo do seu estabelecimento. Isso é uma maneira que você, independente do seu tamanho, ou se você vende milhões, ou muito ou menos, isso aí, quanto mais você vende, ou menos você vende, isso é independente, você precisa fazer esse controle seu. Então esse aqui não escapa, esse aqui tem que ser feito diariamente, ou como você pode fazer o fechamento e posteriormente você fazer a nota fiscal ou do turno da vendas de cedo ou no turno de noite e deixar isso já pronto para que as pessoas façam isso. Uma coisa legal aqui na sua organização financeira, você precisa fazer a criação ou crie, né, suas promoções com base em estudos do seu caixa. Por que isso é essencial no seu estabelecimento? Porque imagina só, por que eu vou criar uma promoção sendo que o meu caixa esse mês está com problemas? Então, assim, eu preciso criar métodos que sejam eficazes para eu criar promoções. Se eu vou criar uma promoção para me restabelecer meu caixa, quer dizer que eu preciso fazer cálculos. Eu tenho que saber qual que é a minha lucratividade nesse mês, qual que é a porcentagem que eu posso fazer essa promoção, se eu posso baixar. Todas as promoções têm que ser muito visadas para o cliente. Então, o cliente tem que se sentir atraído com essas promoções. Então, se para você fazer essa promoção para o cliente, quer dizer que você tem que ter uma margem de lucro menor. Então, assim, não é interessante você fazer essa promoção sabendo que o cliente não vai ter um valor agregado ali para ele. Eu tenho uma porção de carnes mista, eu tenho uma porção de picanha com filé, que eu faço essa porção de picanha e filé a R$ 59,00, mas eu quero criar uma promoção a R$ 49,90. E você fez o cálculo do seu caixa, se você pode restabelecer essa promoção, você viu se você tem condições de fazer essa promoção para aquele cliente naquele dia. Eu estou no final de mês, eu não estou podendo criar nenhuma promoção com base em baixa de volume de preço do meu produto, do meu cardápio. Você não precisa criar somente essas promoções, você pode criar outras promoções, como fazer upsells de produtos. Você pede um picadinho e esse picadinho com mais tanto você aumenta tantas gramas, ou você pode adicionar mandioca, adiciona batata. Então, assim, você não sempre precisa tirar as promoções dos produtos mais caros. Você pode agregar e fazer um upsell. Você vende um produto, agrega um pequeno valor ali, pode ser até mesmo o custo, mas aquele produto que você tinha uma margem de lucro maior, ela vai continuar com aquela margem de lucro, mas você deu
uma porcentagem abaixo, fictício, lógico, você não vai explicar isso para o cliente, numa porção de batata, que talvez tenha um custo menor, mas o seu lucro realmente que era naquela porção ali ainda continua, mas você agradou o seu cliente. E quando você tem um fluxo de caixa muito alto, tem um volume muito alto de vendas, com certeza você pode fazer promoções exponencialmente que pode deixar seu cliente cada vez mais feliz, baixando o valor dos produtos, que querendo ou não, isso agrada qualquer um de qualquer forma. E com certeza isso aí vai dar um respaldo muito grande para você nesse quesito aí. Então é isso, pessoal. Hoje a gente tem alguns outros tópicos para ser falado, mas o vídeo vai ficar muito grande. Então eu preciso abordar esse tema em outra live. E com certeza a gente vai ser bem sucedido nesse projeto aí, porque tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente questionar. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma pergunta, mandem aqui nos comentários, que com certeza eu vou responder com o maior carinho. O que eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar. O que eu tiver de informação, o que eu puder de fornecer de material para ajudar nesse momento tão difícil de todas as empresas na área de alimentação, com certeza eu vou fazer e eu não vou medir esforços para isso. Então, aqui pessoal, eu tenho um Instagram, eu gostaria que vocês seguissem lá, para vocês saberem quando vai chegar um material novo. Vai ser postado vídeo semanalmente, tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube. Se você quiser acessar o Instagram, é @eu-sou-Alex-Borges, e no Facebook e no YouTube também, eu sou Alex Borges. Você vai achar lá sobre dicas sobre o seu estabelecimento, sobre tudo, sobre delivery, etc. Na área de gastronomia a gente vai abordar todos os temas. Então por hoje é isso e te vejo em breve. Tchau, tchau, pessoal!